Eu quero receber agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Um forte abraço aos taxistas e também aos motoristas de aplicativo que sempre nos acompanham durante as viagens. E Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que as recentes decisões do judiciário estão criando o que ele chamou de um ambiente para a reeleição do atual governo. Segundo o ex-presidente, a justiça brasileira criou um cenário em que não pode haver contestação aos adversários políticos, o que complicaria muito a disputa e a deixaria desigual. Bolsonaro também afirmou existir uma perseguição contra possíveis candidatos da oposição ao Senado Federal em 2026, citando como exemplo seu filho Eduardo Bolsonaro. Começar essa rodada com o Nelson Kobayashi, a análise feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que as recentes decisões da Justiça e quais podem ser as consequências para o processo eleitoral. Ele fala em perseguição, disputa desigual e que essas decisões deixam um ambiente propenso para a reeleição do atual governo. Koba. Olha, Caniato, eu vou trazer como exemplo o que a gente está vendo acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que é justamente o julgamento da inconstitucionalidade de um artigo do Marco Civil da Internet, que é justamente o que pode complicar muito a situação do opositor, da oposição, por uma questão muito simples. Quem está no governo fala dos seus feitos, fala dos seus programas, fala das suas ações. Quem está na oposição, por lógica, critica o governo. Só que a partir do que a gente terá depois desse julgamento, a rede social vai se tornar, por exemplo, um lugar do consenso absoluto, porque qualquer crítica, a depender do receio da plataforma, será entendida como uma ofensa, como uma fake news, como uma crítica exorbitante, e isso naturalmente coloca, sim, um ambiente que privilegia aquele que está na situação. Porque ao opositor cabe criticar, ao opositor cabe se opor às medidas, às políticas públicas, às manifestações, às decisões equivocadas ou não de um governo, e a partir do que a gente terá nas redes sociais, em específico, certamente o ambiente será muito melhor para quem estiver na situação, seja quem for. Isso eu estou falando naturalmente do governo federal, mas isso também vai impactar outros partidos, outras pessoas que estejam na situação, nas cidades, nos municípios, nos estados e onde mais estiverem. Ou seja, sim, se a gente tiver uma limitação da liberdade de crítica, quem estiver na situação tende a se perpetuar no governo. Essa é uma questão muito, muito preocupante. Pois é, interessante essa análise. É uma faceta, talvez, que se conecte exatamente com a intenção de Jair Bolsonaro, porque ele falou meio de maneira abrangente, né? Ele não deu todos os exemplos, né? Quais são os aspectos das decisões da Justiça que podem ajudar o atual governo a se reeleger? Mas o Koba traz talvez o ponto principal. Passo agora a palavra para você, Dávila. Também queria pedir a sua reflexão sobre essa análise e projeção de Jair Bolsonaro sobre as recentes decisões da Justiça. O Koba tem toda a razão. Isso é uma medida que vai cercear a liberdade de crítica no país. Crítica pode ser visto amanhã como ataque à democracia, ataque às instituições, e a pessoa pode inclusive ter a sua candidatura cassada, que é muito mais sério. Se você for um crítico feroz, você pode ter a sua candidatura cassada, o que é uma loucura o que está acontecendo. Então, o negócio é o seguinte: nós precisamos entender a realidade. A realidade é, nós já perdemos essa votação no STF. Já acabou. O Marco Civil da Internet, o artigo 19, agora qualquer conteúdo pode ser retirado do ar sem a decisão judicial. Então, assim, só tem duas saídas para isso. Primeiro, é o próprio Congresso Nacional agir rapidamente e restabelecer, praticamente constitucionalizar o artigo 19 para dizer assim, não, isso aqui agora é constitucional e vai valer e agora vai continuar a existir liberdade de expressão, liberdade à crítica e conteúdos só poderão ser removidos por meio de decisão judicial. Então, essa é uma medida. A segunda medida é que deixou em aberto esse artigo 19 sobre qual será o órgão que vai regulamentar. Olha que absurdo, gente. Vai criar um órgão que vai dizer o que é verdade e o que é mentira. Isso é um absurdo total. Isso só existe em ditadura. Isso existia na União Soviética, na Coreia do Norte. Aí tem um governo, tem um órgão lá do partidão, sempre do Partido Comunista, que diz o que pode e o que não pode.
É isso que a gente está falando. Então, é fundamental que este órgão, se for criada essa aberração, o Congresso Nacional precisa se tornar dono disso. Não pode deixar o STJ, o Supremo, ser dono disso. Porque, pelo menos, se tiver na mão do Congresso, nós esperamos que, como o Congresso representa várias correntes, Caniato, que ali, pelo menos, vai se manter um grau maior de liberdade de expressão e liberdade de crítica, porque senão a gente está perdido. Então, tem duas atitudes. Ou o Congresso pega essa pauta para ele e vai criar uma instituição que vai manter a liberdade de expressão, de crítica, ou o Congresso imediatamente vota a constitucionalização do artigo 19. E aí o ceticismo do Mota é sempre, bom, mas isso aí pode cair no judiciário. Bom, mas cria-se um outro problema. Aliás, acabou o ministro Fachin de votar junto com o Mendonça contra. Então já tem uma divergência lá, já não está tão fácil assim. Então, é isso que tem que fazer. Não podemos deixar a censura voltar. E este alerta do ex-presidente Bolsonaro está correto. Se passar do jeito que está, vão calar a oposição. Pois é, eu não queria só substituir a pauta de Jair Bolsonaro, das falas dele, por essa votação no STF, porque daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, a atualização. Coba e Dávila já trouxeram informações importantes, inclusive esse julgamento foi suspenso. Amanhã será retomado com o voto do ministro Cássio, mas parece que antes do ministro Cássio proferir o voto amanhã, eles vão fazer um encontro, vai ter um almoço para debaterem a possibilidade de uma tese conjunta. Então, daqui a pouco a gente vai trazer essas informações e os três vão trazer também as percepções dessa avaliação e essa discussão que acontece no Supremo. Mas você, Mota, a crítica de Jair Bolsonaro que as recentes decisões da Justiça criam um ambiente propenso e muito favorável para que o atual governo se reeleja. E eu também preciso lembrar que vocês falam que a cada medida tomada por esse governo acaba sendo uma publicidade para a oposição. Como equacionar essas avaliações? Bom, parece que eles já equacionaram. Se você tem um governo que só faz besteira, que só toma atitudes que o povo percebe que são contrárias ao interesse do povo, só tem uma coisa que você pode fazer: impedir as pessoas de fazer qualquer crítica ao governo. E me parece que essa é a direção que o Estado brasileiro escolheu. E parece que não há nenhuma dúvida de que contestações ao governo e ao Estado, prestem atenção, não se trata só de governo. Parece que qualquer contestação, hoje em dia, é atividade de risco, né? Você pode ser punido por um comentário, inclusive num grupo de WhatsApp fechado, ou numa mesa de clube. Você pode ser punido por uma opinião. Eu acho que... ou até mesmo por uma piada. Não é por uma piada ruim, não. Às vezes até por uma piada muito engraçada. Você pode ser punido. Jornalistas, a gente viu até por tempo, jornalista punido com multa milionária, porque apresentou dados que já eram públicos, mas foram apresentados com um tom irônico. Imaginem, multa por ironia, meus amigos. Inclusive essa ironia minha aqui pode ser multada. Há instituições, autoridades e pessoas, essa é a realidade, que foram colocadas em um patamar superior ao do cidadão comum. Acabou aquela história de todos são iguais perante a lei. Nós entramos naquele livro, né, A República dos Bichos. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Olha, não me multem por isso não, hein? Tem que multar é o George Orwell. Eu estou só reproduzindo aqui. Qualquer coisa hoje no Brasil é motivo para perder mandato ou para perder os direitos políticos. Você não pode ser eleito. E o mais grave de tudo é que esse pacote vem coberto com um manto da justiça. É uma situação, na minha opinião, inacreditável, inaceitável e completamente insustentável. Pois é, são bons apontamentos. E, Coba, eu tenho observado algumas manifestações de pessoas que acompanham o debate e a análise de vocês, desse ambiente favorável para a reeleição do atual governo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro menciona. Algumas pessoas
também levantam a possibilidade de que esse ambiente favorável acabou se formando por conta de omissão de algumas instituições, invasão de poderes e uma certa bagunça institucional que a gente tem acompanhado no atual momento. Você também atribui um pouco a essa situação diferente que a gente tem acompanhado, pelo menos nos últimos anos? Só que tem uma questão, Caniato. As instituições são muito importantes para a destinação aí do ambiente favorável ou desfavorável a quem quer que seja, só que cada vez menos do ponto de vista do acesso à informação que a gente tem, porque tem que combinar com o povo, tem que combinar com os eleitores. Algumas pesquisas recentes essa semana têm mostrado que o governo não está com essa bola toda em popularidade, na comparação de possíveis disputas eleitorais no ano que vem. Então, por mais ambiente favorável que exista em relação ao judiciário, não é só isso que vai fazer a diferença. A economia tem que estar muito boa, a pessoa tem que entrar no mercado e tem que gostar do que vê, e não é isso que estão encontrando nos preços, principalmente, a pressão inflacionária. A gente tem que se lembrar que esse meio ano que a gente tem pela frente, mais o ano que vem inteiro, a gente vai ter o governo agindo com a maior taxa de juros desde 20 anos atrás. Ou seja, a reta final dessa gestão vai ser com pressão inflacionária. A gente está com projeção de inflação para 2025 muito acima da meta. A ata do Copom que foi divulgada essa semana, da última decisão de 15%, diz que a gente vai ficar um bom período com 15%, ou seja, a economia vai também gerar um ambiente desfavorável, e é assim que a oposição precisa acreditar, em todos esses outros ambientes que também impactam o resultado final das eleições. Não é só o judiciário. As pessoas precisam também encontrar motivos suficientes para uma reeleição. E do jeito que está, com a projeção que temos, em especial na economia, talvez o ambiente geral não seja tão favorável assim para uma reeleição. Você, Dávila, harmonia ou desarmonia entre os poderes, instituições que fazem de mais, outras que fazem de menos, questionamentos também em relação ao Poder Executivo e ao Legislativo Federal, enfim, tudo isso pode ter contribuído para esse ambiente favorável. É a percepção de parte da nossa audiência. É verdade, o ambiente é favorável à oposição. A oposição não pode cometer dois erros. Primeiro, é achar que o presidente Lula já está morto, que não tem chance de reeleição. Não, o presidente Lula é sempre muito competitivo, ainda mais usando a máquina, distribuindo um monte de dinheiro por meio de programa público. Então, é sim um adversário dificílimo. Olha, nós estamos aqui no apogeu da impopularidade desse governo e as pesquisas mostram Lula ainda sendo uma pessoa altamente competitiva. Então, não podemos tirar isso de mente. Quando nós conversamos com pessoas que falam assim, não, mas o Lula acabou, está morto, próximo ano não vai ter chance. Isso é um erro dramático. Menosprezar o adversário na política é um erro que pode custar a eleição. Então, essa é a primeira coisa. O segundo ponto, ontem o Mota deu aqui uma ótima receita dos pontos que podem unir a direita. É exatamente isso. Precisamos unir a direita nos pontos que nos unem, não naqueles que nos dividem, e ter uma agenda de país em que resgate a esperança. Isso que o Koba falou, com a situação difícil, é muito importante. Por isso é importante ter uma visão esperançosa do Brasil, porque ninguém vai votar em alguém que só fica falando que as coisas estão melhorando quando as pessoas sentem na pele que não estão melhorando. Então precisa ter uma visão de esperança, uma visão madura, realista. Então, se tiver essas duas coisas, pode abrir sim um caminho de oportunidade fantástica para a oposição. Ter uma visão séria de país, uma visão de esperança, mostrar unidade em torno de propostas de um diagnóstico do problema do país e como enfrentá-los, e não menosprezar o adversário político. Se for assim, se tiver essa maturidade, Caniato, pode funcionar. Porque esse outro ponto que você toca, das reformas institucionais, isto é um assunto, Caniato, para depois que você venceu as eleições. Não é um tema para ser debatido durante campanha política.